com o celular no bolso, olhando o celular, conectado numa rede social, conversando com alguém, a gente tem uma série de estratégias de coleta de informação nessas plataformas que nós usamos, né? Virou clichê já é algo que se repete reiteradamente, que os dados são o novo petróleo, né? Os dados são... só que tem uma diferença, né? O petróleo, ele tem fim, o petróleo um dia vai esgotar, os dados só aumentam, né? Então, cada vez mais a humanidade produz mais informação, produz mais dados, e existem estratégias cada vez mais elaboradas para fazer um uso adequado desses dados, um uso adequado no sentido de gerar riqueza a partir desses dados, mas muitas vezes também para explorar indevidamente a privacidade e a intimidade das pessoas, né? É aí que a gente entra num debate que é tanto tecnológico quanto jurídico, de quais são os limites dessa exploração, dessa nova riqueza, dessa fronteira que são os dados. Entendo. E aí, dentro desse contexto, o senhor trabalhou com inteligência, né? Isso. Eu fiquei 10 anos no governo, eu fui oficial de inteligência na Agência Brasileira de Inteligência. Na ABIN? Nós tínhamos equipes, né, dedicadas à inteligência cibernética. Claro, no viés do governo, a ideia era gerar estratégias de proteção para as redes de comunicação públicas, para garantir a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade das comunicações públicas. E aí, nessa migração para o setor privado, claro, a gente traz uma bagagem, né, e novas técnicas, novos aprendizados para aplicar também essa inteligência e essa capacidade, né, que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos, para proteção de ativos cibernéticos de grandes empresas, de órgãos públicos também, com os quais a gente tem contratos. Então, antes de ser empresário, trabalhou na ABIN e também formou-se na área jurídica Então, o senhor tem toda uma bagagem nesse sentido. Acredito que a minha primeira pergunta o senhor tem muita capacidade para responder de forma técnica, de forma jurídica, enfim, como empresário, como advogado, como mestre na área. Nós temos a lei de proteção, a lei geral de proteção de dados. E como é que uma empresa, por exemplo, ela pode se adequar a isso, nos princípios básicos dessa lei e de forma a adotar tudo de forma mais adequada, de maneira mais adequada? Legal. O Brasil saiu um pouquinho atrasado nesse debate, né, em relação à Europa e a outros lugares, a Ásia também, muitos lugares da Ásia, não todos. Mas em relação à América Latina, a gente está na média, está um pouquinho na frente dos outros países. A gente demorou um pouco para regulamentar a questão da proteção de dados e a questão da preservação da privacidade das pessoas num nível ótimo, com esses fenômenos novos, como a gente vem falando desde o começo, né? Com a entrada em vigor da LGPD, algum tempo atrás, ou pouquíssimo tempo atrás, todas as empresas que mexem com dados pessoais, sobretudo dados sensíveis, dados que possibilitem identificar as pessoas, precisam tomar uma série de providências para se adequarem a essa norma, né? A norma, ela tem 4 princípios essenciais, que são a finalidade, quer dizer, eu vou usar o seu dado para a finalidade pela qual ele foi coletado. O princípio da adequação, da necessidade, quer dizer, a coleta de informação ela tem que ser adequada para a finalidade que se propõe e ela tem que ser necessária dentro do contexto também que foi proposto. E o mais importante de todos, além de outros princípios que a lei vai trazer, é o do consentimento. Quer dizer, o objetivo da lei é uma coisa que a gente não tinha no Brasil, portanto é uma mudança de paradigma, é empoderar o usuário. Eu sou dono da informação, não é a empresa que está coletando a minha informação. Então, eu tenho que ter poder de decidir o que um determinado grupo empresarial ou estadual ou estatal vai fazer com a informação que ele está coletando a meu respeito. Claro, alguns órgãos públicos estão excluídos do alcance da lei, por força do artigo 4º dela, que exclui órgãos policiais e de inteligência e militares. No entanto, apesar dos princípios da lei, se a gente olhar sob uma perspectiva técnica, e isso não está explícito, não está escrito na lei, mas eu gosto de colocar 3 pontos, tá, que as empresas vão precisar se adequar. O primeiro princípio é adequação de governança. Então, práticas de governança de custódia, de tratamento e processamento internos de dados. O segundo é um princípio que eu chamo de consciência situacional. As empresas precisam entender que elas estão, ao se colocarem na internet, elas estão num mundo que muitas vezes é selvagem, vem ataque de todo lado. Então, elas têm que entender o que está acontecendo ao redor delas e aplicar estratégias em cima disso
de proteção dos dados dos quais elas são custodiantes. E um terceiro princípio, eu vou chamar de contingência, quer dizer, as empresas têm que ter, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, planos de contingência para quando acontecerem, se acontecerem vazamentos, exfiltrações, perdas de dados, saber exatamente como agir e como mitigar os danos que esse tipo de ação pode causar. Até muito pouco tempo atrás, sim, pois não, conclua. Pode concluir. Até muito pouco tempo atrás, um vazamento de dados acontecia no Brasil e ninguém era punido por isso, ninguém era culpado. Então, os dados continuavam disponíveis por muito tempo. Agora, as empresas vão ter que tomar atitudes também para tratar esses incidentes. E quando a gente fala isso, nós estamos falando dos riscos inerentes a isso, a você ter esse banco de dados, que quando a empresa tem, ela corre risco. A gente falou aqui no início, eu abri falando dos escândalos internacionais, a gente viu o Zuckerberg tendo que ir para tribunais internacionais, com o Facebook, enfim, com essas plataformas todas que o ser humano hoje ingressa. E aí, quais são os riscos para o empresário em geral, na desobediência dessa lei? Nós sabemos que são muitos, mas assim, em geral, o que o senhor tem a dizer sobre esses riscos e penalidades, enfim? É interessante, você cita o caso do Facebook, e você vê, é uma empresa global, ela opera em muito mais de 100 países, em quase todos os cantos do mundo, exceto nas poucas regiões onde ele é proibido de operar, por governos ditatoriais. E o que acontece é, como ele está sujeito a diversas jurisdições, ele acaba tendo algumas chamadas, alguns momentos em que ele é obrigado a prestar satisfações pelas políticas de dados perante órgãos europeus e perante alguns órgãos do governo dos Estados Unidos. Mas a regra no mundo ainda é que o dado seja propriedade da empresa, não do cidadão. Claro, com essa mudança de paradigma que é comandada, sim, pela legislação europeia, mas que agora está sendo adotada no Brasil, as empresas têm que dar uma satisfação maior para o usuário, existe um empoderamento do usuário no sentido de que ele é o detentor desse dado. Quando você vai para a perspectiva do risco, e tendo isso em mente, quer dizer, a informação pertence agora ao indivíduo, e esse indivíduo tem que tomar algumas decisões, por exemplo, a empresa não pode usar o número de telefone do indivíduo para uma finalidade que não seja aquela que foi combinada entre os dois, por um contrato, um acordo de usuário final. A empresa não pode usar o e-mail, ela não pode repassar isso para uma outra empresa. Então, aqueles cadastros de vendas de dados pessoais, que muita gente ainda usava, ainda usa para fazer comunicação com o cliente, para fazer abordagem, ou às vezes até para fazer algum tipo de investigação em cima de mercado, todos esses prestadores de serviços, todos esses serviços vão ter que se adaptar à sistemática da lei e pedir autorização para o usuário para usar esses dados. O problema, na perspectiva do risco, é que o dado pessoal, ele é alvo. Então, você tem uma série de hackers, de atores maliciosos, de governos, de grupos organizados que estão buscando esses dados. E a empresa hoje é custodiante. Se ela sofre um ataque em que esse dado é roubado e é exposto, ela passa a ser responsável pelo vazamento, pela falha, e ela vai responder juridicamente. Sim, sim. Nós acompanhamos isso, já é algo realmente que não é inédito, pelo contrário, se tornou cada vez mais comum. Enfim, os bancos estão em uma situação já há muito tempo de pressão com hackers, mas antes de chegar na questão dos hackers, me veio à cabeça uma situação. O senhor, no Brasil, especialistas realmente, mestres no assunto, o senhor, além de mestre no assunto, é um empresário da área que tem a tecnologia de cibersegurança. Esses poucos especialistas no mundo, eu sei que o mundo hoje é virtual, os escritórios são virtuais, mas o senhor tem parcerias nacionais dentro do país, em regiões, em estados? Como é que o senhor consegue atender essa rede de, por exemplo, clientes ou empresas, instituições públicas que procuram o seu serviço, por exemplo? Isso é muito interessante, né? Porque você tem que ter uma estratégia para conciliar o técnico com o jurídico, né? Então, você tem que trabalhar com pessoas que consigam transitar nos dois meios. Aí no Piauí, por exemplo, a gente tem uma felicidade muito grande de ter um escritório do Marcos Cardoso e o Thiago Sá, que são parceiros da gente, e a gente está levando esse framework de pegar uma parte técnica, soluções tecnológicas que vão ajudar as empresas a se proteger e ajustar isso com o know-how jurídico. Então, a gente procurou, por exemplo, esse parceiro no Piauí, o Dr. Marcos Cardoso, e o escritório dele, né, todo o background que está por trás da equipe dele, para a gente levar esse framework para o Brasil inteiro.
A gente acabou fazendo um projeto genuinamente piauiense aí para levar para outras regiões do Brasil. E hoje, felizmente, a gente consegue atender clientes fora do país também. Tem quantos anos que o senhor saiu do Piauí, doutor Felipe? Vai fazer 13 anos agora. É bastante tempo, mais de uma década. Então, nesse sentido, quando eu falo de especialistas em segurança, cibersegurança, e o senhor também como mestre na área jurídica, reforçando aquilo que eu já tinha falado, a gente, e voltando ao que eu citei agora há pouco, eu sei que não é 100% e que não há uma blindagem total para os hackers, né? Mas tem uma forma de se proteger ao mesmo tempo, com eficiência operacional, assim, sem, claro, deixar à margem a lei de proteção e se proteger de alguma forma desses hackers, ou com tecnologia, ou também não tendo prejuízo através de algumas medidas jurídicas? Porque se o hacker faz o estrago e a empresa não é, entre aspas, culpada sobre isso, ela colocou uma cibersegurança, mas o hacker já está acima desse patamar tecnológico, ela pode ter uma blindagem jurídica e tentar ao máximo fazer a blindagem tecnológica, mas ao mesmo tempo isso ainda pode vazar, não é? Queria que o senhor falasse um pouco dessa tentativa de equilíbrio das empresas, soluções e desafios. Eu acho que você colocou muito bem, tá, Virginia? Essa linha tênue em que as empresas vão ter que transitar agora. Por quê? Porque vamos imaginar uma situação em que aconteça um vazamento de dados. Tá? Aí hoje você tem uma agência que acabou de ser criada semana passada, que vai investigar o evento, vai investigar o incidente e vai atribuir punições. A gente falou de risco ainda agora, a multa pode chegar a 50 milhões de reais. Tá? Claro que para grandes empresas, né? Diante do tamanho do faturamento da empresa, mas ela vai até o limite de 50 milhões de reais. Quer dizer, a Agência Nacional vai investigar e vai procurar atribuir uma responsabilidade. Só que quando você está falando de tratamento, custódia, processamento e compartilhamento de dados, você tem uma série de custodiantes aí. Então, a empresa, ela tem que tomar todas as medidas tecnológicas e jurídicas, por isso a gente tem que fazer essas parcerias transitando nos dois mundos, que garantam que a responsabilidade por um vazamento, se ele ocorrer, não seja da empresa. O que significa todas as medidas tecnológicas e jurídicas? Primeiro, é um compliance total com aquilo que está previsto na LGPD, só que a LGPD ainda é um tanto genérica, porque ela fala boas práticas, mas ela não discrimina quais são essas boas práticas. Então, a gente vai buscar, claro, na doutrina, a gente vai buscar na nossa experiência com tecnologia da informação e vai tentar entender o quê? Olha, a empresa tem que demonstrar a todo momento e a qualquer momento que ela está usando softwares atualizados, que ela não usa software pirata, que ela tem uma política de treinamento para os seus usuários, para as pessoas não saírem abrindo qualquer link, clicando em qualquer coisa para perder senha, perder credencial, que permitam ataques mais sofisticados, que a empresa corrige as vulnerabilidades uma vez que detectadas. Ela tem que trabalhar, e a maneira mais eficaz de fazê-lo é em cima daquele tripé que a gente falava agora há pouco, né? Uma boa governança do que eu faço dentro de casa, Sim. Uma ampliação da consciência situacional, no sentido de que eu tenho que entender como os hackers atuam, eu tenho que entender como eles me veem. Na verdade, é esse o produto que a gente faz na minha empresa, né? A gente tem um software que mimetiza o comportamento do hacker. Então, a gente direciona esse software para um determinado escopo e ele vai fazer os diagnósticos e as análises. Isso é a consciência situacional. E o terceiro pilar nesse tripé é ter um plano de contingência, quer dizer, aconteceu um vazamento, o que eu vou fazer, como eu vou tratar, para quem eu vou avisar, quais são as medidas que eu vou tomar para mitigar esse dano. Vamos lá, então, para o próximo passo. Aconteceu o vazamento e nós falamos aqui das possibilidades e proteções em caso de vazamento. A gente passo a passo, porque nós estamos falando de tecnologia e é como se fosse algo didático, né? Afinal, estamos falando com o mestre. E aí, colocamos as situações hipotéticas. E agora chegamos à parte anterior da prevenção e vamos à situação de que realmente houve o vazamento. Como é que a empresa deve proceder? Qual o passo a passo nesse sentido? Vamos supor que ela tenha um staff tecnológico, tenha uma assessoria jurídica e tenha um especialista, uma área lá para resolver isso. Mas vamos dizer também que ela não tem. Quais são os dois caminhos da empresa que tem e da que não tem em uma crise como essa? O primeiro passo, hoje, com a LGPD, é notificar. Tá? As empresas faziam muito esforço, muitas empresas no passado, para ocultar esse tipo de informação. Então, você tem um fenômeno, por exemplo, do ransomware, né? O hacker vai lá, ataca uma empresa, ele sequestra os dados e ele pede um resgate.
a orientação principal é notificar a Agência Nacional de Proteção de Dados, que está por ser criada ainda, e notificar principalmente as vítimas, tá? Então, eu tenho que disparar e-mail para todo mundo, dizer, olha, sua credencial foi comprometida, aconteceu um vazamento de dados e você precisa trocar os seus dados, as suas senhas, e estão aqui os dados que foram disponibilizados, que foram obtidos, exfiltrados por hackers. Tá? Esse é o primeiro passo, é o passo da porta para fora. Da porta para dentro, o mais importante é investigar a causa, principalmente porque a empresa vai querer criar um paradigma, uma tese de que a responsabilidade pelo vazamento não seja dela, e pode acontecer que a responsabilidade seja de terceiro, né, porque a gente tem uma série de serviços de infraestrutura, de nuvem, de alojamento de dados, de transmissão de dados. Então, pode ter havido aí uma série de responsáveis nesse vazamento hipotético do qual nós estamos falando, né? E o mais importante de tudo ainda, além de corrigir o problema raiz que levou ao vazamento, se chama escalada de privilégio. Quer dizer, eu preciso saber se o hacker ainda está dentro da minha rede e se ele conseguiu obter outros privilégios que vão possibilitar que ele faça outros ataques ainda lá na frente. Então, é todo um ciclo de medidas de mitigação que eu tenho que adotar aí, passando pela notificação, chegando no estudo da escalada de privilégio, que vão, de fato, me garantir também o compliance com a LGPD. Ok, mas aí vamos dizer que tudo isso que o senhor falou tem a ver com uma empresa que ela já tem o seu staff tecnológico para trabalhar e combater tudo isso. E a empresa que não tem? Ela comunica às autoridades e, tecnologicamente, o que ela deve fazer? Procurar um especialista? Como é que funciona essa... Sim. É muito legal esse teu ponto, por quê? Porque não é só o grande banco, a grande empresa que vai ser obrigada a preservar o dado, né, por força da LGPD. O pequeno empresário que tem um cadastro mínimo que seja de clientes, sofre um vazamento, ele vai ser responsabilizado da mesma forma. Tá? A lei de proteção de dados, ela impõe às pessoas que, mesmo o micro, o pequeno, o menor empresário que seja, que tem uma lista telefônica de clientes, ele tenha cuidado com esses dados daqui para frente. Quer dizer, ele não disponibiliza esses dados publicamente na internet, ele não disponibiliza esse dado para terceiro sem o consentimento do cliente, e se ele sofre vazamento, aí sim, aí você tem um ponto válido. Ele vai ter que assumir o custo de tratar esse vazamento, de trazer alguém para fazer essa investigação para ele e buscar entender quais foram as causas que levaram a esse fenômeno. Doutor Felipe, dentro dessa circunstância que a gente vem abordando muito, eu estou batendo muito nessa tecla porque a gente vive sobre essa constante ameaça, né? Que é a insegurança tecnológica. Essa invasão, quando a gente fala da cibersegurança desde o início, essa invasão de privacidade, ela é tão, vamos dizer, tão nociva quase, quanto a insegurança mesmo doméstica que o Brasil vive hoje. Quando eu falo doméstica, é a segurança nacional, a segurança nas ruas, a insegurança, né, nas ruas. Então, nós temos a insegurança cibernética que pode causar aí danos financeiros, psicológicos, em empresas, em pessoas individuais, né, em pessoas físicas, além das jurídicas. Isso é muito grave. Eu gostaria de saber do senhor se a lei de proteção, ela mudou, ela passou a dar mais segurança nesse cenário, apesar de ser muito novo, se a perspectiva de mudança é muito grande, se é um avanço imenso, se ela já veio com muito defeituosa. É um avanço considerável, ainda tem muitos outros avanços para se fazer, mas a principal inflexão é essa de empoderar o usuário, né? Só que a partir do momento que, tempo atrás, uma universidade americana fez um estudo, ela colocou sensores em 50 mil computadores, 50 mil pessoas diferentes. Dessas 50 mil, mais ou menos 10 pessoas passaram mais de 2 segundos lendo um contrato, um acordo de usuário final. Quer dizer, é um percentual irrelevante das pessoas leem os acordos de usuário final que possibilitam que elas entendam o que está sendo coletado delas. Então, ainda tem um problema regulatório aí, que é uma assimetria de informação. Tá? Isso é uma das funções do Estado, né? O Estado precisa corrigir essa assimetria de informação, garantir que as pessoas saibam e entendam o que está sendo coletado delas. Né? Não é com contratos enormes, termos de usuário final muito grandes que elas vão corrigir. Acho que você fez uma analogia muito legal, de a gente sempre se preocupa com a segurança da nossa casa. Tá? Sim, sim. Porque a gente coloca dispositivos dentro da nossa casa que possibilitam o nosso monitoramento.
Claro, muito desse monitoramento leva a avanços tecnológicos que a gente tem. A gente tem GPS no bolso,